Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Não importa em que dia você chegou até esta mensagem, nós vamos refletir sobre palavras importantes de Jesus. Mas se você acompanha todos os dias as mensagens do podcast Estrangeiros e Peregrinos, já sabe que as mensagens das sextas-feiras sempre são dedicadas a algum tema, onde ao longo de várias semanas examinamos um tema importante das Escrituras. Atualmente, estamos considerando as palavras de Jesus na cruz. Jesus pronunciou 7 palavras ou expressões na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mulher, eis aí teu filho. Eis aí tua mãe. Deus meu, por que me desamparaste? Tenho sede. Está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E hoje estamos na 4ª destas expressões, talvez as palavras mais desafiantes de tudo que Jesus falou na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Refletindo sobre esta expressão, até encontramos interpretações diferentes sobre o significado do que Jesus fala. Ele cita aqui Salmo 22, mas exatamente o sentido em que ele usa o Salmo é ponto de diferença de entendimento entre estudantes diferentes. Mas quando olhamos para isso, vamos pelo menos procurar o contexto e compreender algumas coisas básicas sobre o que ele falou. Jesus ficou na cruz durante várias horas, aproximadamente 6 horas. As últimas 3 horas, até quase o final, foram horas de trevas, 3 horas de trevas. Durante esse tempo, nós não temos uma palavra falada por Jesus. Mas no final dessas 3 horas, ele fala as últimas expressões e morre logo, sendo sepultado antes do pôr do sol, naquele dia. O grito de Jesus, relatado aqui para nós, e nós encontramos isso em vários textos, Mateus e Marcos relatam essas palavras que vêm de Salmo 22, verso 1. Deus meu, por que me desamparaste? Sabemos que o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23, Paulo afirmou isso, nos lembrando da consequência do nosso pecado e, ao mesmo tempo, falando sobre o fato que Jesus fez um sacrifício para nos oferecer o dom divino da vida eterna, de cancelar esse salário do pecado e dar para nós a vida. A morte de animais no Antigo Testamento frisou o problema do pecado e esse custo alto, mas não resolveu o problema. Pode pensar em Gênesis capítulo 3, versículo 21, logo depois do pecado de Adão e Eva, Deus fez roupas para eles de peles de animais. Ou seja, foi necessário a morte de animais, justamente para cobrir a vergonha que veio em consequência do pecado. Nós encontramos também, Hebreus capítulo 10, versículo 4, o fato que todos os sacrifícios de animais, e foram muitos feitos ao longo do Antigo Testamento, não removeram pecado. Foi uma maneira simbólica, uma maneira de ensinar, uma maneira de preparar o entendimento das pessoas, mas que de fato não resolveu o problema. Esse sistema de sacrifício de animais foi algo temporário para ensinar, não resolveu o problema. O pecador pode morrer por seus próprios pecados, mas ele não se resgata, pode até pagar o preço do pecado na morte, mas isso não traz vida. Ezequiel capítulo 18, um capítulo que fala sobre a consequência do pecado de cada pessoa e a responsabilidade individual do pecado. Afirma no capítulo 18, versículo 20, a pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele,
e a maldição do ímpio cairá sobre este. Nós sabemos que não há um perfeitamente justo, como o salmista disse em Salmo 14 e Salmo 53. Então o pecador morre, mas ele não se resgata. Ele não paga para ganhar de volta a vida. A consequência do pecado é a morte por causa da desobediência ao Senhor. Isaías capítulo 59, quando Isaías explicou o problema do afastamento dos israelitas do próprio Senhor, ele explicou que a culpa não era de Deus. Deus não tinha falhado nisso. Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2, ele disse: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir, mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. O pecado faz uma separação. A separação entre Deus e o pecador. Mateus capítulo 10, versículo 28, Jesus disse: não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. É Deus que pode fazer isso. E devemos temer a Deus, reconhecendo a consequência da nossa própria rebeldia contra o Senhor. Isso traz uma separação. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, mostra que quando acontece a morte física, há uma separação. O corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus. Uma separação entre espírito e corpo. Isso ajuda para entender a ideia da morte espiritual. Adão e Eva pecaram e Deus já tinha dito: no dia que pecar, no dia que comer daquela árvore, vão morrer. Eles não morreram fisicamente, mas foram separados da presença de Deus naquele mesmo dia. E assim o autor de Efésios, o apóstolo Paulo, explica essa ideia no capítulo 2 dessa carta, quando ele diz no versículo 5, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E no versículo 12 do mesmo capítulo, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Aí que entendemos a ideia da morte espiritual, separados de Deus. Mesmo se continuar com vida física por algumas décadas, a separação de Deus por causa do pecado é a morte espiritual. E se não resolver esse problema, recebendo a graça do Senhor nesta vida, a separação se torna eterna. Por isso que ele fala do perigo de ser lançados no inferno, separados eternamente da presença de Deus. Uma explicação comum, e sinceramente que faz bastante sentido, nesse contexto de olhar para todo o problema do pecado, é que Jesus, em algum sentido, sofreu a separação do Pai, mesmo se temporariamente, por causa dos nossos pecados. E assim, Deus meu, por que me desamparaste? Que ele sofreu não somente a morte física, mas a morte espiritual, em algum sentido, de separação do Pai, quando ele sofreu na cruz. Mas independente da interpretação específica desse versículo, eu entendo que pessoas boas, com bom entendimento dessas escrituras, podem variar um pouco no seu entendimento desse ponto. Mas o que Jesus fez por meio do seu sofrimento? 1 Pedro capítulo 2, versículos 23 e 24, diz que ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele sofreu por causa dos meus pecados e seus pecados. E nisso ele pagou o preço para oferecer resgate para nós. Por isso que Paulo disse, em Efésios capítulo 1, versículo 7, que nós temos a redenção em Cristo. O resgate, ele nos comprou de volta
pelo sacrifício que fez na cruz. E quando olhamos para o que Deus fez, o que Jesus fez, por meio do sofrimento, da agonia que ele passou na cruz, devemos ser gratos pelo amor que nos oferece o perdão, nos oferece a redenção, nos oferece a esperança da vida eterna, apesar do nosso próprio pecado, porque ele oferece remissão dos pecados. Se você chegou aqui principalmente para ouvir a resposta à pergunta, já vem, mas espero que tenha aproveitado para refletir sobre o sacrifício de Jesus. A pergunta 539. Jesus disse aos escribas e fariseus que ele daria qual sinal para eles? Alternativas: A, sinal de Elias; B, sinal de Moisés; C, sinal de Davi; ou D, sinal de Jonas. A resposta certa: D, sinal de Jonas. Como Jesus disse em Mateus capítulo 12, versículos 39 e 40. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ou seja, a ressurreição é o sinal principal que Jesus deu até para essas pessoas que duvidavam a sua mensagem. E a pergunta de hoje: Davi não matou qual das seguintes pessoas ou animais? Alternativas: A, Golias; B, Saul; C, urso; ou D, leão. A resposta no final da mensagem amanhã. Deus meu, por que me desamparaste? As palavras de Jesus na cruz. Mas por causa do sacrifício que ele fez, estas palavras não precisam ser nossas. Ele tem nos dado amparo. Ele oferece para nós perdão e salvação pela graça do sacrifício de Jesus. Cabe a nós demonstrar a fé obediente para estender a mão e receber o dom que ele oferece para cada um de nós. Que Deus abençoe você na busca de entendimento da vontade de Deus e da salvação em Jesus Cristo. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.